Beleza, então a próxima palestra vai ser do Pedro e vai ser sobre continuação de toros invariantes. Muito bem, Pedro, fica à vontade. Tá bom. Então, obrigado, professor. O tema é essa continuação de toros invariantes. Basicamente, o que eu vou apresentar aqui, antes da gente chegar nos toros invariantes propriamente ditos aí, eu vou apresentar um pouquinho de uma ideia que é a teoria de variedades invariantes, normalmente hiperbólicas, né? Que vai ser basicamente o que a gente vai utilizar aí lógico, um pouquinho mais, a gente vai utilizar isso e um outro método, assim, para tentar fazer essa continuação, esses teoremas de continuação aí, né, basicamente. Então, para começar, a gente começa com uma coisa que, bom, em português o nome seria decomposição hiperbólica, em inglês é o splitting, né? Em inglês o nome é um pouquinho mais, talvez seja um pouco mais visual aí. Mas a ideia é a gente vai ter um campo X, e aí a gente vai dar o nome dele, do fluxo de FT aqui, o campo é C1 em Rn, e aí a gente vai ter uma variedade compacta, conexa, a gente vai assumir várias coisas boas sobre essa variedade, então ela vai ser compacta, conexa C1, e ela vai ser invariante sobre esse campo X aí. E aí a gente coloca também que ela está mergulhada propriamente em Rn, basicamente é sobre como que a gente consegue descrever ela como valor regular, enfim, ela é uma variedade muito boa aí. Mas a grande coisa aqui é que a gente vai tentar generalizar uma ideia que é bem cara aí para quem trabalha com a dinâmica, que é a de ponto fixo hiperbólico, né? Porque aqui a gente, em vez de ter um ponto fixo, né, um equilíbrio, a gente vai ter uma variedade que é invariante sobre esse campo. E aí a gente vai assumir, basicamente, primeiro, né, que é muito importante, que a gente consegue pegar o fibrado tangente aqui do Rn, né? E separar ele numa soma direta do fibrado tangente a M aqui, o fibrado intrínseco aí vai ter uma variedade normal, que vai ser instável, e uma que vai ser estável, né, basicamente. E aí a gente vai assumir que esses dois pedaços são invariantes sobre a derivada do fluxo aqui. Basicamente, isso aqui é para que a gente para que seja bem organizado, né? A variedade estável e instável, o fluxo fique meio preso ali, ele não vá trocar de lado aí. Mas é só para que seja uma generalização mais direta. Mas isso a gente vai ver que é uma coisa até que acontece bem. Para imaginar, a gente pode imaginar primeiro que a gente tem essa variedade M, e que aí a gente vai fazer os fibrados normais do produto interno usual aqui em Rn, né? A gente pode pegar os fibrados normais, o N+, o N- aqui, vão ser basicamente gerados, vão ser ortogonais do jeito usual que a gente costuma definir mesmo, produto interno. Mas depois a gente vai ver que isso não importa muito, mas só para visualizar. E aí a ideia aqui é a gente tentar ver como que a gente pode definir uma coisa, que essa decomposição seja hiperbólica, né, para carregar esse nome hiperbólico que a gente gosta de usar aí, né. Então a gente define as projeções π menos π+, né, em Tm, n menos n+, aqui para ficar mais visual, e a gente define dois números, né, basicamente, a gente define que são os números de Lyapunov, generalizados, né. A gente define o Ni, né, menos, e o Ni mais. Essa definição pode ser um pouco estranha. Eu vou mostrar daqui a pouco, geometricamente, o que ela significa num caso mais visual, mas basicamente a ideia disso aqui é que a parte normal ali, tipo, você tem uma variedade invariante, mas se você pegar de uma dinâmica próxima dessa variedade, a gente quer que a parte normal vá aproximando ali de maneira hiperbólica, né? Então, que como se, independente do que acontece em M, a gente consegue, na parte normal, ver aquilo chegando perto ali, bem rápido da nossa variedade, né? Esses números são isso. E aí a ideia é que vai ser hiperbólica se esses números forem os dois menores que 1. Então a gente vai ver o significado geométrico disso daqui a pouco, mas esse lim sup aqui vai ajudar a gente a saber o que acontece na dinâmica normal, né? E aí dá para ver que isso tem um pouco a ver com o equilíbrio hiperbólico já, né? Você ter essas condições sobre certos números aí, para que você consiga saber o que acontece no caso do equilíbrio hiperbólico. Você não tem exatamente um normal, né, definido, porque, enfim, é um ponto. Mas aqui no que acontece no normal, né, na variedade normal aí, no que acontece no fibrado normal mesmo, dizendo melhor, né? E aí, assim,
E como aqui a gente está num caso que é um pouco mais geral, a gente define outros dois números, que são esse sigma menos e esse sigma mais. Lembrando, esse menos mais aqui basicamente vai ser associado ao n menos e o n mais que tem lá, né? Porque se olhar aqui vai ser quando você faz o pi para o infinito positivo, e aqui negativo, basicamente, você está falando de uma instabilidade, né? Então, é a mesma ideia. E aí, aqui a ideia é basicamente que não só, a gente vai ver daqui para frente, mas não só você tem essa aproximação aí, normal, mas você tem também uma aproximação que no normal ela é mais rápida do que no campo, a dinâmica tangente ali. A gente vai ver daqui a pouco geometricamente isso também. Mas aí a gente vai dizer que a variedade, né? Então a gente tem esses números, ni menos, ni mais, sigma menos, sigma mais. Aí para a gente definir que ela é normalmente hiperbólica, a gente primeiro precisa que ela seja hiperbólica, que é o que tem essa decomposição hiperbólica aqui, que é o que acontece quando esses dois são menores que 1. Aí, caso isso aconteça, caso a gente consiga dizer que esses dois números são menores que 1, a gente vai dizer que, além disso, ela é R normalmente hiperbólica, né, essa variedade invariante. Se, além da gente ter o splitting hiperbólico aqui, a decomposição hiperbólica, que tem a ver com aqueles números que a gente acabou de ver, se, além disso, esses outros números, o sigma menos e o sigma mais, são menores do que 1 sobre R aí, né? Daí, conforme você vai querendo R maior, você vai ter que provar uma coisa um pouco mais forte aqui, né? A priori, você poderia começar com 1 aqui, aí você teria 1 normalmente hiperbólico, que seria o normalmente hiperbólico, a gente costuma chamar só de normalmente hiperbólico, mas você pode pegar coisas mais fortes, né? Você pode pegar um 2 normalmente hiperbólico, 3 normalmente hiperbólico, só que aí vai ficando cada vez mais difícil de ter que isso aconteça aí, né? Você vai precisar desses números cada vez menores aí. Mas é isso, então a ideia é generalizar essa hiperbolicidade. E aí aqui, né, como eu falei lá no começo, né, um resultado interessante é que esses números generalizados de Lyapunov, né, os 4, são independentes da métrica que a gente assume, né? A gente assumiu que o N lá era um produto interno usual, era gerado no produto interno usual, né, o fibrado normal, mas poderia ter assumido métricas diferentes que esses números não iam mudar. E aí esse é um resultado já interessante. Esse resultado já é antigo, lá da década de 70, nas primeiras referências aqui, que é um artigo do Fenichel. Aí, no nosso caso, a gente vai trabalhar basicamente com nossa variedade M, ela vai ser N menos 1 dimensional, então ela vai ter codimensão 1, né, em Rn. E aí o nosso splitting, ele é simplificado, porque daí agora a gente não tem mais um N mais, um N menos, porque esse N só tem dimensão 1, a gente tem simplesmente N, a gente vai chamar só de N, e aí no nosso caso ele vai concordar com o N menos ali, que seria a variedade estável, né, seria um normal estável. E a invariância do splitting ela é trivialmente satisfeita porque a gente pedia a invariância de cada um desses, né? Nesse caso a gente só tem um, então vai ser invariante porque é tudo, né? Então o splitting ele tá ali. Aí o que a gente vai falar agora é basicamente usando esse setup aqui, como que a gente pode ver geometricamente isso. Então, se a gente pega num ponto, né? Então a gente está falando num ponto M lá da nossa variedade M grande. Se a gente pega um W0 e um V0, o W0 sendo do normal, aqui do espaço da fibra normal, e o V0 no espaço tangente aqui, e a gente definir basicamente voltar, né, pelo derivado do fluxo, voltar um tempo menos t aqui, né, então a gente volta o V menos t e o W menos t, então a gente faz essas duas voltas aqui aqui a gente faz uma projeção, porque a gente a priori não sabe se a hora que a gente voltar, a gente vai cair de volta no normal, né? O outro a gente sabe porque a gente tem variância da variedade, né? Basicamente, o que vai acontecer a gente define essas coisas, aí a gente pode olhar geometricamente isso, né? A gente tem um ponto, a gente pega um vetor tangente e um normal aqui, e a gente volta eles com a derivada do fluxo para um ponto anterior. Esses números, o Ni e o sigma, o primeiro Ni vai ter a ver com a hora que você vai andando para frente, né? O W0 e o W menos T aqui, eles tenderem a zero, né? Se a gente pedir que isso aqui seja menor que 1, a gente está pedindo basicamente pela definição que está aqui embaixo, né? Que a gente sabe que é equivalente, apesar de eu não mostrar aqui, que é uma demonstração um pouco chata, que essa razão aqui, ela tende a zero, vamos dizer, geometricamente, né? Ela tende a zero igual a algum número elevado a t aí, um número menor que 1 elevado a t. Então, beleza, então a gente tem essa aproximação aqui no normal. Só que, além disso, a gente pede, né, pelo sigma, dependendo do quão normalmente hiperbólico ele é, a gente pede que esses retângulos vão achatando aqui, que essa coisa vai aproximando mais rápido
do que essa aqui, né? Por mais que as duas achatem, essa aqui tem que achatar mais rápido. Então, você tem o retângulo, ele vai ficando cada vez mais achatado, né? Essa é a ideia do, normalmente, hiperbólico de algum grau R aí, né? R normalmente hiperbólico. Então, é uma coisa que até geometricamente faz sentido. E aí, nessa primeira referência do Fenechel, ele provou um teorema muito importante aí, por isso o título do slide. Basicamente, se a gente tiver uma variedade, todas essas hipóteses aqui do começo, a gente deu o nome de falar que essa variedade invariante, ela é R normalmente hiperbólica. Tudo isso aqui até aqui. É que no artigo ele não tinha esse nome ainda, então eu copiei da maneira que ele colocou lá, mas basicamente a ideia é essa. Tudo isso aqui é o que a gente chamou de CR normalmente hiperbólico. Então, se você pega um campo que está numa vizinhança C1 de X, ou seja, um campo que é uma perturbação pequena, uma perturbação C1 de X, então vai ter uma variedade, que basicamente a variedade invariante M, ela persiste, né, por essa perturbação. Vai ter essa variedade invariante MY, que é invariante agora sobre o Y, ela também é CR, e ela é CR de Feomorpha à variedade original. Então, você tem essa persistência, você perturba o campo, mas você sabe que ainda existe uma variedade invariante. Isso foi provado pelo Fenechel nessa primeira referência aí. Beleza, isso é uma teoria bastante estabelecida e tem várias aplicações. No final, eu vou mostrar uma bem simples, mas mais interessante. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui, principalmente, é um sistema que não se aplica, você não consegue aplicar diretamente esse teorema. Então, você tem basicamente um sistema com uma variável angular, vamos colocar aquele módulo 2π aqui, que seria o nosso sigma, e uma variável simples aqui, um ρ. É um sistema bidimensional aqui, a gente vai supor que esse sistema tem um ciclo limite hiperbólico atraente aqui, que é gráfico da sigma, né, que é o ρ em função de sigma aqui. Então, é um sistema que a gente vai supor que tem essa propriedade aqui, que tem esse gama aqui especial. E aí o que vai acontecer? A gente vai tentar perturbar um pouco esse sistema e tentar ver se mantém basicamente esse ciclo limite. Se a gente continua tendo algum tipo de variedade invariante aí, né? A gente vai fazer essa perturbação aqui, então a perturbação que não é tão simples, o termo, né? Você tem uma perturbação aqui, o μ, ele vai ser nosso termo que controla o tamanho da perturbação, mas ele aparece aqui na terceira coordenada, que é basicamente um tempo autonomizado. Então, primeiro a gente faz ela ficar autônoma e depois faz uma perturbação, mas que esse mi aparece aqui dividindo esse tal, né, que é o nosso tempo novo aí, nossa variável que vai cuidar do tempo para deixar a equação autônoma. E aí o que acontece é que a gente não pode aplicar diretamente, né, porque a gente não tem essa ideia de fazer o mi ficar bem perto de zero para que isso aqui retorne ao sistema inicial, né? Porque a gente não sabe controlar o que acontece aqui com essas perturbações conforme o mi vai ficando pequeno, né? Então, não é uma aplicação tão direta daquele teorema, mas a ideia vai ser combinar aquele teorema com outro método para fazer isso aqui fazer sentido, a gente conseguir usar basicamente as mesmas estratégias. Aí aqui, basicamente, a gente tem algumas hipóteses sobre isso, né? Então, F, G, R, S são todas CR, 2π periódicas em sigma, porque é uma variável angular, né? E essas perturbações, elas têm um período também nessa terceira entrada aqui. Vamos chamar esse sistema de sistema 1, que é o sistema que a gente vai estudar, né? E aí, assim, a nossa hipótese inicial lá de que existiu o ciclo limite, basicamente fala que para esse sistema aqui, que é esse sistema 1, só que sem a perturbação, né? Só que, de novo, não é tão diretamente, mas sem a perturbação, do jeito que a gente tira esses termos, não que a gente faz o mi tender a zero, esse sistema vai ter um toro invariante. E aí vai ser normalmente hiperbólico. A gente não vai provar isso aqui, mas tem a ver com o fato do nosso ciclo limite ser hiperbólico e atraente, né? Então, ele vai ser meio que imediato que nosso toro vai ser normalmente hiperbólico, do jeito que a gente definiu lá em cima. Então, basicamente, a gente pega esse ciclo, a gente joga ele numa variável tal, que é angular também, e vai formar um toro, né? E esse toro vai ser normalmente hiperbólico. E aqui está o nosso sistema que a gente vai chamar de sistema suspenso aqui, né? E aí, bom, como eu falei, o teorema que a gente viu lá no começo do Fenechel, ele não é o suficiente para tratar esse tipo de perturbação. Essa perturbação é um pouco diferente das perturbações que o Fenechel tratou. Mas aí a gente vai seguir um outro artigo, Ciccone e Liu aqui, que basicamente vai usar um método. A ideia não é diretamente dos dois autores aqui, mas vai usar um método de continuação
né, para provar que, assim, aquele sistema perturbado ainda tem uma variedade invariante. E aí a ideia aqui, basicamente, do método de continuação que a gente vai utilizar, eu vou descrever ele de maneira mais geral, mas assim, depois eu mostro como a gente vai aplicar no nosso caso. Então a gente tem, basicamente, uma família de equações diferenciais, que depende de um epsilon aqui, que seria a perturbação, né? Então, esse epsilon é um parâmetro que toma conta da perturbação. Então, x ponto é um h de x epsilon. E aí a gente supõe que o nosso E0, quando a perturbação não existe aí, quando não é perturbado, ele tem uma variedade invariante, normalmente hiperbólica K aqui, né? Ela é K normalmente hiperbólica. E aí a gente chama isso de M0. E a gente quer provar, basicamente, que para cada epsilon aqui, a gente vai ter uma família né, a gente vai ter um M epsilon, então vai formar uma família de variedades invariantes K normalmente hiperbólicas, que pode ser continuada, por exemplo, até um 1 aqui. Então, basicamente, a gente vai querer ir fazendo essa perturbação e crescendo esse epsilon e crescendo até chegar num valor 1, por exemplo. Essa é a ideia. Então, a gente vai fazer esse método de continuação mesmo. Basicamente, a ideia para fazer isso acontecer, né, é o quê? A gente define um intervalo A, né, com todos os epsilon contidos em 0, 1, tal que, né, vou colocar epsilon' aqui, tal que, se você pegar um intervalo 0 epsilon, você pegar um epsilon' aqui dentro, esse sistema com epsilon' lá, o sistema perturbado com epsilon', vai possuir a nossa variedade invariante. Então, a gente basicamente define onde isso dá certo, né? Esse seria o nosso A. E aí a gente vai, como ele está contido no intervalo compacto aqui, 1, 0, 1, a gente vai provar que esse A, ele é não vazio, aberto e fechado. Aí ele só pode ser o espaço todo. E aí a gente consegue basicamente dizer que a nossa extensão vai até o 1, que é onde a gente arbitrou aí, que a gente queria que alcançasse, né? E aí, assim, boa parte do que a gente precisa provar vai estar feito justamente pelo teorema do Fenichel, porque ele não é, bom, ele não vazio porque, por hipótese, a gente assumiu que ele tem, né, uma M0, que a gente assumiu que o M0, para o E0, M0 é essa variedade que funciona, tudo que a gente queria. Agora, se a gente pegar como vale para zero, se a gente usar o teorema do Fenichel, a gente sabe que é aberto, porque vale para um ponto, a gente consegue, basicamente, com o teorema do Fenichel, dizer que se a gente fizer uma perturbação pequenininha, vai valer também. Então, a gente consegue, com o zero, abrir um pouquinho. Então, toda vez que a gente tem um ponto, pelo teorema do Fenichel, a gente consegue um abertinho ali em que funciona também. Então, esse A vai ser aberto. E a única coisa que vai faltar para a gente mostrar é que ele é fechado, que aí vem a parte que é um pouco mais difícil, que a gente vai ter que usar algumas coisas novas aí. Mas, basicamente, a ideia é usar o teorema do Fenichel como metade da demonstração, aí, que já é mostrar que esse conjunto A é aberto em 0, 1. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Basicamente, mostrar que esse A é fechado é mostrar que o supremo, né, como ele é um intervalo aqui contido em 0, 1, se a gente chamar epsilon estrela do supremo de A, então epsilon estrela está em A. Basicamente é isso, porque daí ele vai ser um intervalo que contido em 0, 1, que tem o zero, então, basicamente, o que a gente tem que provar é que o supremo dele vai estar também, para ser fechado. Então, bom, o que a gente vai fazer aqui para provar que ele é fechado, a gente vai dividir em duas partes, vai provar que esse sistema com epsilon estrela, né, que seria o último aqui, ele tem uma variedade invariante C1, e aí depois a gente vai provar que além dessa variedade ser invariante, ela é K normalmente hiperbólica. Se a gente provar isso, a gente provou que ele faz parte do A, que é basicamente a definição do A isso aqui. E aí, a ideia, basicamente, para provar essas duas coisas, né, primeiro provar que e aí por isso que a gente falou daquela coisa do gráfico, né, do nosso ciclo limite ser gráfico de sigma. Provar que as nossas variedades invariantes M e epsilon aqui, elas podem ser todas vistas como gráficos de uma família de funções C1 equicontínuas. Então, a gente basicamente vai provar essa equicontinuidade, aí como esse epsilon estrela vai ser limite de epsilons aqui, né, o que vai acontecer é que a gente vai usar o teorema de Arzelà-Ascoli para provar que, no fim das contas, a gente vai ter uma função C1 também, então, nosso M e estrela vai ser bem definido, ele vai ser uma coisa C1, né, uma imagem de um gráfico C1, então vai ser uma variedade C1. Então, a gente basicamente vai usar essa equicontinuidade aqui. E aí, a segunda parte é verificar a definição lá de hiperbolicidade K normal, lá, que é aqueles números de Lyapunov. A gente vai ter que verificar que eles são menores que 1 A e 1 sobre R, respectivamente, né? Então, são basicamente duas partes aqui. Lógico, falando assim, parece que são coisas diretas, mas elas requerem bastante conta, né?
que é bastante, que seja coisa bastante feita aqui para provar essa continuidade, para provar que aqueles números têm dado valor. Então, é só é porque a parte técnica é um pouco extensa, mas aqui é só para explicar a ideia por trás de todo esse processo. E aí, no nosso caso lá, que a gente tinha aquele sistema, basicamente o que a gente faz a gente tinha um mi aqui no lugar desse epsilon, a gente troca por epsilon para que a perturbação não, quando a gente vai fazendo o epsilon tendendo a zero, a perturbação não vá ficar maluca aqui, né? A gente basicamente vai mexer só esse epsilon aqui, então não vai acontecer nenhum problema aqui dentro, né, nas entradas da função. E aí a gente vai basicamente querer estender esse epsilon até mi. Então é a mesma ideia aqui que a gente queria estender até 1, só que aqui a gente quer estender até mi. Se a gente conseguir estender esse epsilon até mi, a gente tem o nosso sistema original vai ter uma variedade invariante canalmente hiperbólica, né? Então, basicamente, a ideia da continuação se aplica aqui se a gente fizer estudar esse sistema aqui. Então, esse é o sistema que a gente acaba estudando mesmo. E aí a gente quer basicamente mostrar isso. A gente define esse AMI, que é bem similar àquele A lá, e aí a gente quer provar que a gente consegue estender esse epsilon até mi aqui, né? Então a gente quer provar que ele é fechado, basicamente. Aí, bom, a proposição que vai ser a proposição centro de todo é uma posição que parece bastante, não parece nada muito impressionante, mas depois dela as coisas meio que saem, né? Que a proposição é justamente essa: se a gente pegar um mi suficientemente pequeno, o que aí começa a entrar a questão da gente ter uma perturbação pequena, e a gente pegar um epsilon estrela que é menor ou igual a mi, sendo o supremo de um intervalo relativamente aberto, que começa no zero, né, que ele é fechado ali no zero, contido em AMI, então esse epsilon estrela vai estar em AMI, ou seja, basicamente a gente mostra que ele é fechado, todos os nossos intervalos relativamente abertos também são fechados, então, em particular, a gente vai ter que, o nosso AMI vai ter que ser o zero mi, né, porque ele também é um intervalo relativamente aberto. Então, a gente vai basicamente provar aquela parte de provar que o nosso supremo está no conjunto, né. E aí, assim, essa proposição dela segue diretamente que o nosso sistema 1, que é o sistema que a gente estava estudando, tem uma variedade invariante K normalmente hiperbólica e que, além de tudo, porque a gente usou o processo de Arzelast, é gráfico de uma função de sigma e tal lá. Então, sai tudo dessa proposição aqui. Agora, essa proposição aqui é um pouco complicada de provar. E aí, para provar ela, a gente, basicamente, a ideia dos autores é dividida em 3 partes aqui, que é basicamente o que vem do processo lá de continuação. A gente vai provar que esse sistema com epsilon estrela, né, bem definido igual estava lá antes, ele vai ter uma variedade invariante que é gráfico, e aí aqui a gente usa o Arzelast. Então aqui vai ser utilizado, a gente vai ter que provar basicamente que é uma família equicontínua aqui para chegar nessa conclusão. O lema 2 e aí esse lema 2 parece um pouco jogado de acordo com tudo que eu falei, é que, além de tudo, essa variedade invariante, ela tem um fibrado normal invariante, e aí aqui é uma coisa que a gente até agora não discutiu muito, mas, basicamente, a gente vai querer que o fibrado normal seja invariante, e aí, quando eu falo invariante, é invariante sobre essa derivada do fluxo também, para o fluxo perturbado, né, o fluxo perturbado por epsilon estrela aqui. Basicamente, a ideia disso aqui é que a gente vai usar uma outra referência para provar a definição de K normalmente hiperbólica. Porque a definição que a gente tem de K normalmente hiperbólica, ela funciona, não tem nada de errado. Só que a gente vai pegar uma definição equivalente, que está nessa referência 3 aqui, e que obriga que a gente trabalhe com fibrado normal invariante, tá? Porque é um pouco mais simples de trabalhar com as contas que a gente vai fazer com essa definição. Então, a gente vai precisar primeiro provar que existe esse fibrado normal invariante. Mas isso aqui também, quando eu falo normal, de novo, de maneira bem generalizada, né? Não em relação ao produto interno usual. É normal simplesmente que ele completa o tangente para formar o espaço inteiro, né? E o que acontece aqui é que, mesmo na referência 1, no artigo do Fenech, a gente já tem mais ou menos uma ideia de que essas variedades normais invariantes, de que esses fibrados normais invariantes existem. Então, isso aqui é um passo importante e que tem muito a ver com a teoria, mas, assim, pelo que a gente definiu, esse passo é mais uma técnica para a gente conseguir provar tudo do que uma coisa essencial do processo aqui.
E aí, bom, esses lemas aqui são a parte realmente complicada de se fazer essa demonstração. Porém, eu não vou conseguir mostrar tudo, porque realmente são contas bem grandes, mas a ideia aqui, eu vou mostrar para cada lema aqui, para o primeiro lema, né, que seria aquela aplicação do Ars Elastic, ele é basicamente, a gente sabe isso aqui, né, a gente sabe que para todos os epsilon até aqui vale isso pela definição do AMI, então a gente sabe que para esses sistemas vai ter uma variedade e que vai ser o gráfico de uma função CK. E aí das variáveis angulares, a gente mostra que esse subconjunto aqui, que é onde esse H é justamente essa função das variedades angulares, que dá a nossa variedade perturbada, que é invariante, que esse subconjunto, ele de funções vistas como funções C2, ele é uniformemente limitado, e aí por isso ele vai ser contínuo na norma C1, então tem todo um processo analítico que vem demonstrar que esse conjunto é uniformemente limitado aqui. E aí a gente aplica o teorema de Arzelà-Ascoli e obtém essa última função aqui. E aí o gráfico dessa última função vai ser o que a gente prova que esse gráfico vai ser uma variedade invariante, né? Então, basicamente, tem todo um processo analítico aqui no meio que não vai dar para reproduzir por inteiro, mas a ideia é essa, é usar o teorema de Arzelà-Ascoli aí para encontrar um limite dessas variedades invariantes, né? E aí o segundo lema, que era o lema de provar que tem um fibrado normal, invariante, ele é mais técnico que tudo, eu quis colocar isso aqui só porque eu achei a abordagem bastante interessante. A gente vai construir, basicamente, um fibrado normal numa curva, que é uma curva... Porque, basicamente, o nosso conjunto, a última entrada aqui do espaço, né, o tal, ele é mais um tempo, ele é autonomização. Então, a gente vai construir esse fibrado normal no mapa de Poincaré aqui, basicamente, né, numa curva que é invariante com o mapa de Poincaré estroboscópico, né, que seria esse mapa de Poincaré com relação a essa última variável que tem a ver com o tempo aqui. E aí, basicamente, algumas propriedades aí do fato desse mapa ser de dimensão 2, que no nosso caso né, e ter uma linha invariante, e, enfim, a gente consegue provar que ele tem outra linha invariante num iterado dele, e aí a gente volta e fala que ele vai ter que ter as duas linhas invariantes, e basicamente a gente consegue esse fibrado normal, que vai ser essa segunda linha invariante aí. Mas é bem técnico isso aqui, mas eu achei muito interessante a abordagem aqui do problema de limitar ele para o mapa de Poincaré. Mas não tem muito, não é bem o que a gente está trabalhando aqui. E, bom, e aí o que acontece depois de demonstrar isso aqui, e depois de demonstrar o lema 3, que também é mais técnico ainda, ele tem a ver com algumas desigualdades lá que tem que verificar, basicamente o que vai acontecer é que a gente vai provar que aquele sistema 1, né, deixa eu ver se eu volto aqui para mostrar, esse sistema 1, ele tem uma variedade invariante K normalmente hiperbólica. E aí o que eu e o Douglas temos tentado fazer é simplesmente mudar o quadrado que está ali por uma constante natural qualquer. E que a gente assim, suspeita que não vai ter grandes diferenças em todo o processo da demonstração, mas como tem algumas coisas técnicas que dependem da regularidade, que dependem da suavidade, ainda estamos carregando essas contas para ver o que acontece. Mas a esperança é que não mude nada e que a gente tenha basicamente o mesmo teorema mudando aquele 2 para uma constante diferente aqui. E por último, só para completar toda essa história aqui, eu vou falar um pouco de uma aplicação básica do teorema do Fenichel, só para mostrar basicamente o poder dessa teoria, né, de variedades normalmente hiperbólicas aí. E assim, basicamente, a gente enunciou o teorema para compacto, né? A gente assumiu que o nosso M era uma variedade compacta, mas na verdade a gente não precisa que ela seja invariante, que ela seja compacta invariante para os dois lados. A gente pode assumir que ela que eu não consegui achar um nome em português muito equivalente, mas é invariante overflowing, que basicamente a ideia é que se você vir do menos infinito, ela está sempre na variedade, né, que é o que está escrito aqui, mas aí no bordo dela
dessa variedade com bordo aqui, a gente vai ter que o nosso campo vai apontar sempre para fora, né? Então ele vem de dentro dessa variedade, a hora que chega no bordo ele está sempre apontando para fora. Então se a gente assumir só isso, a gente já consegue um teorema bem interessante, bem parecido com aquele primeiro que a gente viu. E aí, assim, só que nesse caso a gente não tem as variedades instável e estável, né? Porque a gente está limitando que essa nossa variedade só vai acontecer, só vai ser bem colocada, assim, o que está acontecendo para o passado, né? Que ela só vai ser invariante no passado, no futuro a gente não tem certeza ainda. Então, o que acontece é que a gente só vai ter os números ni menos e o sigma menos aqui. E aí a gente dá os nomes de ni e sigma também. Só que o que é interessante é que um tipo de variedade que é assim, né, basicamente o que vai acontecer é que vai existir o mesmo teorema se você perturbar um pouquinho o campo dessas variedades que não são invariantes para frente e para trás, né, são invariantes só no sentido overflowing aqui. Mesmo assim, você vai ter você vai ter persistência da sua variedade invariante. E aí uma aplicação bem interessante disso aqui, pelo menos eu encontrei e achei uma aplicação legal, é que se você pegar um equilíbrio hiperbólico em R2, basicamente é uma equação linear perturbada, né? A gente pode pensar como uma equação linear perturbada. Então, a gente pode analisar essa equação linear que dá origem a ele, que a gente vai assumir que, por exemplo, que tem um alto valor positivo e outro negativo, e aí a gente vai ter, nessa equação linear, a gente vai ter os autoespaços, né, que seriam variedades invariantes. E o que acontece é que se a gente perturbar um pouquinho, que seria voltar para o sistema hiperbólico aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter, os nossos autoespaços ali, que eram retas, eles vão se transformar, a hora que a gente perturbar, em uma variedade invariante, que já é uma variedade unidimensional, mas não é necessariamente uma reta, mas que é bem próxima da reta original, e que essas variedades invariantes que a gente gera, perturbando um pouquinho o problema linear, são justamente as variedades estáveis e instáveis, né, do nosso ponto ali. Então, o teorema da variedade estável e o teorema da variedade instável, eles saem meio que como uma consequência bastante rápida dessa teoria de variedades canonalmente hiperbólicas, né? E aí eu achei que era uma aplicação legal de ver como esse poderio, às vezes, facilita algumas coisas aí. Lógico que a gente pode generalizar isso aqui, não precisa ser em R2, só coloquei R2 para que ficasse mais claro aí o processo. E aí, basicamente, isso porque se a gente calcular os números ni e sigma, eles vão ser eles vão depender desses altos-valores aqui, vai ser bem fácil de calcular, e aí a gente vai provar que os dois, esse aqui é menor que 1 e esse aqui é, inclusive, negativo, né? Então, a gente tem um bom jeito de demonstrar que existe essa outra variedade invariante aí, que seriam as variedades estáveis e instáveis aí, né? Para fazer a variedade estável, no caso, a gente tem que reverter o campo, mas é a mesma ideia, né? A gente só aplica essa teoria aí, esse teorema do Fenech. Então, é basicamente isso que eu queria apresentar, mostrar um pouquinho dessa teoria e como é que ela está sendo aplicada no problema mais específico aí. Mas as referências estão aqui. O Fenech foi o primeiro artigo lá da década de 70 que começou basicamente todo esse debate aí. Aqui a gente tem um artigo mais novo do Chicone do Liu 2000 que está tentando fazer esse método de continuação. E aqui essas notas, esses lecture notes aqui foram muito importantes para que tivesse alguma teoria mais estabelecida, porque aqui a gente tem 2 artigos de casos mais particulares, né? Aqui a gente tem uma teoria bem estabelecida de toda a ideia de variedade invariante aí, principalmente com relação a coisa de normalmente hiperbólico. É isso. Beleza, Pedro, obrigado. Algum comentário, dúvidas? Bom, eu tenho alguns comentários para fazer, acho que é mais para contextualizar. O Pedro, volta no sistema 1 lá, por favor. Aí, né? Esse sistema, bom, ele está aí, a gente está estudando esse sistema e, assim, por que se estuda um sistema desse jeito, né? Que coloca um mi quadrado dividindo o tempo ali dentro, né? Então, o estudo é sobre esse sistema mesmo, mas ele tem motivações bastante concretas para que seja estudado ele. Na verdade, a gente chega nesse sistema. Então, só para contextualizar
contextualizar um pouco esse sistema 1 aí, que a gente está estudando, é o seguinte, a ideia principal é trabalhar com a teoria average. Então, isso é um trabalho meu e do Murilo, que a gente tem discutido aí, e tem um programa aí que a gente está tentando seguir e resolver, que é o seguinte, né? Acho que a maioria já teve algum epsilon de contato com a teoria average, mas a gente usa muito o averaging para encontrar ciclos limites, né? Órbitas periódicas. Então, você tem um sistema não autônomo lá, perturbado, de ordem K, você calcula uma sequência de funções, né? Uma sequência F1, F2, F3, que são chamadas de promediadas, ou são as average functions, né? E pontos singulares da primeira função promediada não nula dá órbitas periódicas do sistema perturbado, né? Dá ciclos limites do sistema perturbado. A gente se fez essa pergunta, a gente fez, tendo isso em mente, a gente fez a seguinte pergunta, né? E se ao invés de eu ter pontos singulares das minhas funções promediadas, as funções promediadas podem ser vistas como sistemas autônomos também, um z ponto igual à função promediada, né? Então, se ao invés de um zero da função promediada, ou um ponto de equilíbrio do sistema promediado, eu tivesse um ciclo limite no sistema promediado, qual objeto associado eu teria no sistema perturbado original, né? Então, depois a gente tem alguns resultados, eu, Murilo, sobre isso, de bifurcações de Hopf, etc. Mas a gente encontrou na literatura um teorema que, salvo engano, acho que está no livro do Golubitsky. É Golubitsky ou... Não é Golubitsky, né? O Murilo. Acho que é... Bom, enfim. Não lembro também. Enfim, tem um resultado num livro falando que se a primeira promediada tem um ciclo limite, então o sistema original tem um tório invariante. É o Guggenheimer. Guggenheim, desculpa ao Golubitsky. Esse resultado é verdadeiro, só que a demonstração é falsa, porque a demonstração era... Deixa eu atualizar para alguém pedir. A demonstração era uma linha assim, aplica a teoria de Fairchild e dá certo. Mas como a gente pode ver, o sistema promediado, ele se escreve da forma como esse sistema 1 está posto. Você consegue pegar o seu problema original e jogar nesse formato, onde F e G aí é o promediado. E como a gente pode ver aqui, a perturbação desse sistema é uma perturbação singular. Você tem um Mi dividindo aí, então não é uma perturbação regular. A teoria de Fairchild não se aplica diretamente. Então tem que fazer toda essa continuação que o Pedro explicou para a gente, para conseguir demonstrar de fato esse resultado enunciado, né? Que se a primeira promediada tem uma órbita periódica, então o sistema original vai ter um tório invariante. Então isso, dado esse resultado do Ciccone, a gente tem demonstrado, né? Então isso está num pré-print aí do Murilo. Primeira promediada, inclusive, dá para fazer para a segunda promediada, primeira promediada zero, segunda promediada ciclo limite, a gente encontra um tório invariante. Você não tem que assegurar que pelo menos o sistema aí perturbado é contínuo? Você não tem que impor alguma condições sobre RS, não? Aqui está CR, né? Mas CR pode ser C1 ou C0. O que precisa? Não pode ter problema aí. Você usou? O R é maior que alguma coisa. Não, esse R eu coloquei lá atrás. Esse R ele é maior que. Ele é de 2 a. Pelo menos 2. Maior que 2. Isso. Maior ou igual a 2. Você precisa de suavidade, sim, Marco. Precisa de suavidade. O problema é que RS são suaves, mas o Mi aparece dividindo um dos argumentos de RS. Né? Então aí você tem um problema com o parâmetro de perturbação, de fato. Enfim, e daí aquele probleminha que o Pedro mostrou, que é trocar o 2 por uma constante diferente, 2 por um inteiro, aí, Marco 2, é justamente para poder continuar o programa, né? O programa é o seguinte, a primeira promediada, a promediada de ordem K tem um ponto, tem um equilíbrio, então o sistema original tem uma órbita periódica.
A promediada de ordem K tem um ciclo limite, então o sistema original vai ter um tório invariante. Tá? Então, trocar esse 2 por uma outra constante vai servir para a gente demonstrar esse teorema mais geral sobre a existência de tórios invariantes via a teoria averaging, via a teoria das médias. Aí, tá? Então, só para contextualizar um pouco o que o Pedro está fazendo aí, isso vai ser um trabalho envolvendo 3 autores, eu, o Murilo e o Pedro. Mas, por enquanto, o Pedro está estudando mestrado aí, está destrinchando o resultado para tentar entender todas as... Você não pode ter problemas, encontrar problemas aí dentro também da perturbação singular? Ô, Marco, sim, porque no artigo do Ciccone não tem nada a ver com promediada, viu? O artigo do Ciccone... Mas do jeito que você dá essa perturbação aqui, pode ser que ocorra. Como que é? A hora que você tem esse UA, você pode ter modelos aqui onde vai aparecer o Mi no denominador. Sim. Então, você pode ter problema de perturbação singular aí. Pode. Esse problema, de fato, é um problema de perturbação singular. Então, é isso aí. É isso aí. Exatamente. Bom, enfim, era para contextualizar um pouco esse estudo aí. Mas então, mais algum comentário, dúvidas? Eu tenho uma dúvida que é assim, agora, quando a gente assume esse sistema não perturbado aí com várias órbitas periódicas, a gente pode aplicar a teoria para cada uma delas e achar um epsilon mínimo lá onde esses tórios vão existir desde que as órbitas periódicas sejam boas. Beleza? Uhum. Agora, acontece às vezes de uma órbita não hiperbólica bifurcar em duas. Então, olhando isso de trás para frente, a gente poderia ter 2 órbitas periódicas que se aproximam e colam numa não hiperbólica. Esse processo de aproximação, quando a gente aplica esse teorema em cada uma das órbitas, a gente veria no sistema todo 2 tórios se aproximando. Agora, acontece que quando você vai trabalhar com isso de fato, 2 tórios se aproximando, às vezes só deles se aproximarem tanto, ele já se destrói, mas as órbitas periódicas ficam. E esse é um problema curioso. Agora que você pôs a mão nessas contas, você tem alguma ideia de por que isso acontece? Por que o tório quebra antes das órbitas periódicas? Você tem uma intuição? Olha, para falar a verdade, a questão principal aqui é que a gente tem uma limitação muito grande no tamanho desse Mi aí, né? Que ele basicamente vai construir. Então a gente consegue fazer perturbações dos toros, mas bem pequenas. Então talvez o que aconteça é que esse desfazimento esteja fora desse limite que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando de modo que. E aí tem até umas proposições que são interessantes aí, que antecedem, que não vai dar para mostrar aqui, mas que tem a ver com como você consegue folhear em volta de uma variedade normalmente hiperbólica, você consegue folhear ela com várias variedades que basicamente assim, você dá a fase daqueles pontos. Então, eu acho que assim, para fora das variedades estáveis, porque a gente vai ter que 2 tórios se aproximando, fora das variedades estáveis desses 2 tórios, pode acontecer muita coisa que a gente não consegue controlar por dentro dessa teoria aqui, que a gente assume que a gente vai fazer tudo dentro da onde os pontos estão sempre se aproximando do tório num futuro muito distante aí. Então pode ser que esse meio pode acontecer muita coisa que a gente não consegue prever. Não, de fato. Acho que é por aí mesmo. Parece que essas variedades começam a se interagir quando eles se aproximam, e, no entanto, você continua enxergando as órbitas periódicas não perturbadas. Aí você vai ter que cada vez mais enxergar bem perto do tório mesmo, né? Porque daí qualquer saidinha, então você pode ter que, conforme você vai aproximando, esse Mi vai ficando cada vez menor, e aí a hora que você encosta já degenerou o caso todo, né? Sim. E mais que isso, né? As vizinhanças de existência, você tem os dois toros aproximando, mas as vizinhanças de existência entre eles se aproximam mais rápido, né? Então, o que o Murilo estava comentando, quando você tem, por exemplo, 2 órbitas periódicas no plano se aproximando, elas colapsam numa órbita periódica que é semi-estável, por exemplo. Acontece uma selenoide. Quando você tem tórios invariantes um dentro do outro,
eles podem se aproximar um do outro, só que você não tem garantido que eles, de fato, eles colapsam num toro, vamos dizer assim, semi-estável. Existe uma zona de aniquilação no entorno dessa curva limite nos parâmetros de bifurcação, onde você tem existência de órbitas periódicas e, de fato, acontece algo que a intuição do Pedro comentou aí, né? As variedades estável e instável começam a se interagir, né? Então, é um problema bem complicado. Agora, do jeito que está colocado o problema aqui, você parte da hipótese de que o seu toro, do não perturbado, entre aspas, é hiperbólico, é normalmente hiperbólico. Então, é difícil essa comunicação entre os dois problemas. Porque numa situação dessa, você teria, sei lá, será que a gente pode falar de persistência de toros ou continuação de toros não hiperbólicos, né? Usando a mesma teoria? Eu não sei, eu acho que seria complicado. Bom, enfim, mais algum comentário? Acho que estamos no tempo certinho aí. Beleza, então vamos agradecer o Pedro aí, propriamente. Essas palmas no mute aí é muito engraçado. Beleza. Então, a Mayara é a próxima, Mayara, se você quiser acertar aí.